Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é o André, agora então investidor qualificado, e eu gostaria de trazer para vocês algumas noções a respeito do que são os FIINFRAs, ou Fundos de Investimento em Infraestrutura. Explicar basicamente como que eles funcionam e, claro, quais os fundos que nós temos no mercado e quais são aqueles que mais poderiam trazer um bom retorno para dentro da sua carteira. Claro, é interessante você saber que isso aqui não é uma recomendação. É importante você conjugar essas informações com o relatório gerencial e especialmente com a conjuntura da sua carteira, para que você veja se dentro de uma perspectiva de risco e retorno e aquilo que você entendeu do investimento faz sentido para você. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Para a gente começar, eu queria mostrar para vocês algumas questões da lei, até para que a gente consiga ter mais ou menos uma noção. Essa lei, a 11.478, ela traz especialmente a questão dos fundos de investimento em participação e infraestrutura, que são os FIP-IEs. Eles são um pouquinho diferentes dos fundos de infraestrutura por conta de algumas regulamentações específicas, tanto é que os FIP-IEs são destinados para investidores qualificados, ao passo que os fundos de infraestrutura eles são destinados ao público em geral. Então, aqui já é uma primeira diferença importante. Mas, para que a gente não vá para umas questões tão técnicas aqui de início, eu quero trazer para vocês quais são as áreas que nós podemos atuar aqui na questão de infraestrutura. Aqui eles colocam o quê? Os projetos de infraestrutura que são considerados para essa lei são esses: energia, transporte, água e saneamento, irrigação e outras áreas tidas como prioritárias para o Poder Executivo Federal. Claro, eles colocam aqui algumas questões relacionadas à produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas eu quero estabelecer com vocês os principais que nós trabalharemos nesse vídeo, que são a questão de energia, transporte e saneamento básico. Por quê? Esses daqui, eles são, no geral, aqueles que mais têm uma necessidade atual de captação de recursos para projetos e outras tantas coisas. Não só isso, porque muitas empresas, e claro, relacionadas a esses setores, elas demandam um capital mais intensivo e, exatamente por isso, procuram fundos que tenham interesse em investir e em participar, de uma certa maneira, nos resultados ou atrelar todo o seu rendimento ali a uma dívida. Então, é interessante que você saiba isso. Só para que a gente tenha mais uma noção, é importante você saber que, no mínimo, 90% do patrimônio deverão estar aplicado em ações, bônus de subscrições ou debêntures. Tá bom? Por que eu quero que você guarde essa informação? Porque muitos dos fundos que nós vamos ver, eles têm debêntures na sua carteira. Eu já vou explicar o que é isso, mas antes eu quero mostrar de uma forma geral quais os fundos que nós temos, só para que a gente tenha uma noção. Aqui nesse site, no Estados Invest, eu peguei basicamente quais os fundos que nós temos. Aqui para baixo você conseguiria ter uma noção um pouco ampliada a respeito. Você tem aqui alguns fundos que são bastante interessantes você conhecer, mas claro, como eu falei, eu vou trazer para vocês alguns. Eu vou trazer especialmente aqui para nós o SNID, vou trazer o XPID, trazer o CADIF, eu vou trazer o que não está aparecendo aqui, mas é o CDI 11, que é um fundo da Sparta. E claro, você pode dar uma olhada também aqui no BDIV, também é grande, o CPTI é grande, o RIBIF também é famoso, está aumentando um pouco, o Juro 11, enfim, são fundos aqui que você poderia realmente dar uma olhada e entender um pouco de como que funciona cada um dos mecanismos aqui. Mas, antes eu preciso fazer uma explicação, ou pelo menos passar por um ponto que é importante, o que é uma debênture. Sem entrar em algumas tecnicidades a respeito do que é uma debênture conversível, não conversível, enfim, tem várias aqui que a gente poderia colocar, mas eu gostaria de explicar de uma forma básica. Debênture é um título emitido pela companhia, por uma empresa, pode ser ela de capital aberto ou capital fechado, digo, uma SA aberta ou uma SA fechada, que ela vai a público e diz, olha, eu tenho aqui um título, esse título você vai ter que me pagar por ele e eu vou capitalizar para você esse título no futuro. Ou seja, eu falo, olha, eu preciso de R$1 milhão para eu colocar de pé uma obra aqui. Alguém tem R$1 milhão? Ah, eu tenho aqui R$1 milhão, então vou comprar esse título. Só que, claro, eu como investidor vou buscar uma rentabilidade. E aí a empresa fala, tá bom, vamos fazer o seguinte, você vai me dar esse R$1 milhão hoje e eu vou devolver esse principal aqui para você corrigido com determinados juros. De vez em quando, IPCA mais 5, IPCA mais 7, CDI mais 5, CDI mais 7. É mais ou menos essa a ideia. Então, para que a gente trace um paralelo que não é tão exato, mas é só para que a gente consiga entender, as debêntures elas são muito parecidas com os que são os CRIs,
ou os CRAs, que são muito mais conhecidos ali dos fundos de recebíveis ou dos fundos relacionados ao agronegócio. Só para que a gente consiga estabelecer mais ou menos uma correlação, para que você consiga entender o que esse fundo tem por detrás e como que ele recebe, tá bom? Se você for ver, e nós vamos aqui dar uma olhada em cada um dos fundos, você vai perceber que muitas empresas que estão listadas em bolsa estão aqui nas debêntures que esses fundos têm. É muito interessante você notar que empresas grandes estão aqui dentro pedindo dinheiro para colocar tantas e quantas obras de pé. Então, vamos dar uma olhada em algumas? Eu estabeleci, não numa ordem de preferência, eu apenas coloquei aqui alguns que eu acredito que são os mais famosos. O primeiro, e não poderia ser diferente, seria o Cadiff. Por quê? Porque ele é o maior fundo de infraestrutura que nós temos. Ele está ali na casa dos seus 2.500 bilhões mais ou menos. Então é um fundo muito grande. Eu vou passar, tá aqui, patrimônio 2,7 bi. Ele está com um valor de mercado aqui um pouco mais alto, no 135, patrimonial 134, ou seja, negociando com pequeno ágio, mas esse eu acho que não é o ponto que você deveria ter mais atenção agora. Eu acho que é interessante você saber, por exemplo, que esse fundo ele tem um IPCA mais 7,2% com 7,4 anos de duration, ou seja, tem muito tempo para que a gente consiga receber todo esse valor aqui que nós vamos ter do fundo, claro, se você segurar por todo esse tempo e claro, todas as empresas aqui dentro pagarem. Eu vou passar rapidamente, não importa muito a questão do rendimento agora, eu apenas quero que você dê uma passada de olho para que a gente veja os setores que estão alocados aqui, essas debêntures e tudo mais. Olha só, você vai pegar, por exemplo, a alocação por setor. Transmissão de energia, todo mundo gosta muito, porque é um setor previsível, você tem as RAPs, ou seja, você quase que não tem o risco, porque o risco operacional de você manter as torres ele é bem baixo, e a RAP você acaba recebendo do governo, então de uma certa maneira é muito bom. Você tem questões de saneamento, geração solar, ou seja, geração através daqueles painéis fotovoltaicos, você tem questão de rodovia, claro, importante lembrar, está relacionada a transporte, que eu mostrei para vocês lá na lei, geração eólica, geração térmica, os ratings de crédito aqui são altos, e aí a gente pode dar uma olhada aqui, só para que a gente veja mais ou menos da onde que está vindo. Se você for pegar aqui, por exemplo, essa Hélio Valgas Participações, ela é grande, essa Tropicália também. Transmissora Aliança de Energia Elétrica. Alguém conhece aqui essa empresa? Chamada Taesa? Bem, eu acho que uma boa parte de vocês conhece. Outras aqui, a EGEA Saneamento, que está dentro da Itaúsa. Olha só que interessante. A EGEA de novo. Aqui, Eco Rodovias, outra empresa da Bolsa de Valores. Enfim, CCR, a última aqui, também uma empresa que está na Bolsa de Valores. Olha só como é interessante você dar uma passada de olho, só para que você tenha uma noção. Outra aqui que é muito interessante para que a gente dê uma olhada. A 20 Partners, você tem também Equatorial, Eco Rodovias de novo, CCR, olha só tanto aqui, Votorantins. Então assim, você está vendo que realmente existem muitas empresas na bolsa que pedem crédito e como a Quineia é um braço, vamos dizer assim, do Itaú, você tem debêntures muito boas aqui dentro. Vamos passar agora para o CDI, como eu comentei, um fundo ali da Sparta. Como eu falei, eu não vou me preocupar muito agora com a distribuição, depois eu posso fazer um vídeo específico de cada um deles, analisando um pouco mais a fundo. Se você quer saber de algum específico e ficou curioso, deixa aqui nos comentários, porque depois eu vou dar uma lida, e aí o fundo que for mais comentado, eu vou então fazer um vídeo bem mais detalhado para vocês, tá bom? Ele coloca aqui a questão da distribuição, olha só, de novo, vamos lá. Vamos falar sempre de debêntures, tá bom? Porque esse fundo ele tem muitas debêntures. Temos aqui, Braskem, Eco Rodovias, Brisanet, TIM, Eneva, Equatorial, Localiza, Cosan, Neo Energia, Ômega Energia também, a Coelce, enfim, PetroRio, a EGEA, Tucano, que é ali da S Brasil. Olha só quantas debêntures de empresas listadas em bolsa de valores nós temos aqui. E claro, você vai ver aqui para baixo, tem muitas outras, Jales Machado, Neo Energia de novo, Enalta, 3R Petróleo. Olha, você vai realmente achar muitas empresas aqui dentro que estão na bolsa. Então, olha só a composição. E se você for pegar, por exemplo, por setores aqui, deixa eu dar uma olhada se eles têm essa divisão setorial. Tá aqui, alocação por setor. Eles têm muito, deixa eu aumentar aqui para vocês. Eles têm muito de transmissão de energia, açúcar e álcool, portos, holdings, óleo e gás, que está relacionado à energia, papel e celulose, indústria química, rodovia, enfim, olha só quantas coisas interessantes que eles têm aqui dentro.
Vamos para um outro aqui, para o SNID 11, que é um fundo da Suno. Muitas pessoas gostam, seja da própria casa de análise ou mesmo da gestora, porque tem o SNFF, enfim, tem alguns outros fundos ali interessantes na casa. Vamos dar uma olhada aqui no portfólio deles, vamos ver se eles trazem isso aqui para gente, mostrando um pouco da performance. Bem, chegamos aqui às debentures, algo que nos chama muita atenção. Olha, Brisanet, essa ação manual é conhecida, mas mais ou menos porque ela não é de capital aberto. Movida, Águas do Rio também é mais conhecida, que é relacionada a saneamento. 3R, olha aqui, ó, a AES Tucano que eu falei para vocês, a Vamos. Olha só quantas empresas. E se você for pegar aqui, ó, óleo e gás, energia elétrica, sucro energético, locação de máquinas, logístico, olha só que interessante que é você olhar para dentro das empresas e perceber que elas têm debêntures que estão num fundo que você investe, por exemplo. Então, existe aqui um potencial grande. E por fim, o XPID, só para que a gente possa dar uma olhada na carteira dele. Ó, vamos lá, concentração por setor. Tem transmissão, geração de biomassa, geração hídrica e uma parte aqui dele está em caixa. A maioria, como vocês podem ver, está aqui em transmissão. Vamos ver se eles abrem aqui para a gente quais são as debêntures que eles têm. Ó, detalhe do portfólio, vamos dar uma olhada. Tá vendo que esse daqui já parece que é um pouco mais concentrado. Então, é importante você dar uma olhada nisso. Ó, ele já não tem aqui algumas empresas que realmente a gente conheça. Então, tem essa Campitiba, Onte, Arteson, OX Participações, Goiás, enfim, realmente aqui não tem tantas empresas que eu conheço, mas eles trazem aqui fotos explicando tudo mais. E aqui nós temos uma noção geral do que são os FIIs de infraestrutura, ou os fundos de investimento em infraestrutura. Eu acho interessante hoje você pegar algum relatório gerencial, dar uma olhada, entender um pouco mais a fundo como que funciona até mesmo o recebimento. Talvez essa questão da debenture ficou um pouco confusa para você, eu posso falar no próximo vídeo a respeito, mas claro, se você já entendeu e quer saber de algum fundo específico, como eu falei, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma lida e o fundo mais comentado eu vou direcionar um vídeo para que a gente possa trabalhar especialmente sobre os riscos e oportunidades que eles têm. E se você gostou desse canal e gosta do que eu faço aqui, faço o convite para você se inscrever, isso é muito importante para mim. E se você gostou ainda mais e quer um contato mais próximo, faço o convite para você se tornar membro, porque dentro de todos os benefícios que eu ofereço ali na área de membros, eu acho que o mais interessante é ter 1 hora de conversa comigo para nós conversarmos sobre a sua carteira de investimentos. Então, espero que tenha gostado. Por hoje é isso e